eu subi não tinha, na época que eu subi só tinha eu e mais 3, 4. Hoje eles estão subindo mais gente, isso ajuda bastante no comportamento, no um ajudar o outro também. Eu acho que o Grêmio acho que vai bem esse ano, tomara que vá bem. Vai ficar na torcida. Vou ficar na torcida sempre. O Biteco vai seguir com a gente aí, a gente tem muitas informações para trazer no programa de hoje, como por exemplo essa notícia aí de que o Inter está tentando trazer o atacante Fred, goleador do Campeonato Brasileiro 2014, do Fluminense, e os dirigentes já confirmaram que há conversas com o jogador sim. Pelo que eu ouvi, o Inter tinha feito uma proposta de 600 mil para ele, é isso? Isso. Eu acho uma baita contratação. Eu também. Acho um excelente. Nós na Copa comentamos o seguinte, aquela coisa da diferença do futebol sul-americano para o futebol europeu. O Fred se mostrou na Copa um jogador abaixo do que os principais atacantes que estavam naquela competição. Sabe o que me parecia que ele não estava à vontade na seleção. Mas cara, ali nós dissemos o seguinte, aposto que no futebol brasileiro, quando voltar o Campeonato Brasileiro, vai empilhar gol. Empilha um grande centroavante e acho uma bela contratação. Eu primeiro o seguinte, acho uma bela contratação e não me surpreende em nada os dirigentes confirmarem que realmente o Internacional quer o Fred. Eu não fiquei nem um pouco surpreso. O Internacional está nessa lenga-lenga do treinador, aí lança o Fred para virar notícia. Claro, né? Aí esquece o treinador. Aí ameniza um pouco até o nome do treinador que vier a ser contratado. Até porque o nome provavelmente não vai ser um nome que vai agradar muito, né? Pois é. O Fred ganhava um salário de quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão, né? Mas aquela Unimed. Mas a mamata lá acabou, né? Pois é. Ele ficou três meses, parece. Não, ficou meio ano sem ganhar direito de imagem, né? Acho que foi meio ano. Ele deu uma entrevista na finaleira do campeonato. E eu acho que profissionalmente pro Kleber pro Fred serve muito vir pro Inter, né? Libertadores da América, um clube estruturado, talvez um desafio na carreira jogar no futebol gaúcho que é diferente. Eu acho que para ele serve. Fred, Nilmar, D'Alessandro. Mudaria um pouco aquela ideia que nós tínhamos que o Inter teria neste ano, para começar o ano, o Nilmar como centroavante. Aí o Nilmar vai virar um jogador de lado, né? Nilmar vai virar um jogador de lado. Sabe que o Magrão, aquela vez que participou do programa aqui, ele defendeu essa ideia, o Fred, né? Ele tava o Inter ainda na questão do Paulo Guerreiro, que não vem, né? E o Fred. E até o Magrão disse, olha, pela forma do Inter jogar e pela presença do Nilmar também como companheiro de ataque, o jogador que mais se enquadraria, mais acertaria essa questão ofensiva do Inter seria realmente o Fred. Seria o melhor parceiro para o Nilmar. Essa questão da Copa do Mundo ela foi tão forte que algumas pessoas têm a imagem do Fred na Copa do Mundo e esquecem a carreira do Fred. O cara para mim esses dias, trazer esse cara que não jogou nada na Copa do Mundo. Eu falei, amigo, tu viu o que ele fez depois da Copa do Mundo? Quanto ele fez de gols? E aí ele me disse o seguinte, mas o Dimba também já foi artilheiro do Brasileiro. O Dimba foi uma vez. Eu falei, cara, o Fred tá amontoando gol em Campeonato Brasileiro faz 10 anos, cara. Olha a comparação com o cara. As pessoas esquecem. A carreira do Fred é uma carreira homogênea de gols. E tu sabe como é que é interessante? O pior momento na carreira dele foi na Copa. Porque antes na seleção ele não estava mal. Na Copa das Confederações ele foi bem. Ele foi muito bem, exatamente. E ele acabou justamente não vivendo na competição, claro, que era mais importante. Só que aí o seguinte, ganhou uma dimensão de que é um jogador que está numa outra fase, uma fase ruim e tal. E eu me lembro daquele ano que o Fluminense estava para cair, ele disse, não vai cair. Ele até apostou um carro com um garçom lá, te lembra? Eu vou fazer o Fluminense sair desse rebaixamento. O Fluminense emendou com as 9 vitórias seguidas. Ele fez gol de tudo quanto era gente. Cuca. Impressionante. Aquela recuperação do Fluminense. Foi inacreditável. E o Fred tem outro detalhe, né? O Fred é um cara de personalidade, é um líder de grupo, é um cara que muito inteligente para jogar. Para uma Libertadores da América, tu ter um cara desse no elenco, velho, uma baita faz toda a diferença. O que tu acha dele, Guilherme? Cara, eu acho que ele é um ótimo jogador, né? Eu acho que também se ele vier pro Inter vai tirar um pouco da responsabilidade do D'Alessandro só também. Vai ter o D'Alessandro, Fred, Nilmar, vai ter um pouquinho para cada um, não vai ser só o D'Alessandro. Hoje tá só no argentino. Hoje tá só no D'Alessandro. Muito bem. Vamos falar do Zé Roberto, né? Que tá indo pro Palmeiras. Guilherme Biteco, 20 anos mais velho. Pois é, e aí como o Grêmio não pôde ficar com ele, não quis ficar com ele, a informação é que não... mas tá feia a questão do salário, né? Claro. Pode ter ido pro Palmeiras. Ele chega final de semana aí, faz exames médicos no Clube Paulista e pode ser o novo reforço da lateral. E aí, olha só que coisa, né? O Grêmio pegaria o Juninho do Palmeiras. É lateral esquerdo também. Até já não tem mais essa possibilidade, mas o Grêmio cogitou o Juninho do Palmeiras e o Palmeiras pegando o Zé Roberto O que prova que a questão do Zé Roberto para não ficar no Grêmio foi estritamente financeira, né? Mesmo, eu acho que condições ele teria ainda. Zé, claro que sim. Não, prova que ele vai jogar. Vem cá, eu fui o cara aqui que em determinado momento disse que o Zé Roberto tinha acabado. Eu tive que voltar atrás. O Zé Roberto fez um grande segundo semestre e para o Grêmio encontrar um jogador que dê aquela qualidade à lateral esquerda, pelo que o Grêmio quer gastar,
é muito difícil, ou impossível, ou impossível. Mas é um grande cara, né? É que o Pois Grêmio mas aí, propôs ao assim, Zé ó, Roberto pela segunda vez diminuição de salário, né? Aí também é para matar, né? Mas aí é o seguinte, né? O Zé Roberto está numa fase que ele escolhe onde ele quer jogar, né? Ele é um cara super bem, um cara muito inteligente, também acho. um cara super bem financeiramente e tal, um cara bem resolvido e tudo. E daqui a pouco, claro, sei lá, ficar mais no centro do país. Mas eu acho que ele queria continuar no Grêmio, O que me preocupa é o seguinte, é que o Palmeiras está começando a fazer um trabalho de começo de ano interessante. Tá se mexendo, né? Fazendo contratações, olha, tirando um jogador que de repente o Grêmio poderia ter tentado, ou fez, sei lá, fez o possível dentro de uma realidade ruim do Grêmio. Mas, pô, tu perdeu o Zé Roberto pro Palmeiras, é brabo, né? É brabo. O Zé te falava alguma coisa, Guilherme, de até quando ele vai jogar, de quanto mais temporadas ele pretendia jogar? Então, ele falou pra mim que ele aparece ano, né? No começo do ano ele tinha me falado, no ano passado ele falou, vou encerrar com 40 redondo, não sei o quê. Eu falei, tá, negão, beleza. Aí, até quando cheguei agora no final do ano, eu peguei e falei, negão, não ia parar. Não tem como. Se eu parar, eu vou ficar em casa triste, então é melhor eu parar quando não aguentar mais. Até porque ele deve ter ser percebido ainda como um jogador que dá uma Útil, resposta, né? Muito útil. No nível que nós estamos no futebol brasileiro, ele joga. Aí é que tá. Daqui a pouco o jogador começa a ver o mercado. Ele diz, pô, para aí, cara, eu tenho condição de jogar ainda. Claro, eu jogo evidente. mais que esses caras aí. Porque o grande problema do cara de 40 anos de idade é se observar fisicamente. E, pô, combinar, né? Fisicamente o Zé Roberto tá bem. Como eu fiz 40 esse ano, eu me olhei fisicamente, eu concluí que eu encerrei a minha carreira aos 32. Eu, cada vez que eu percebo que eu tenho a mesma idade do Zé Roberto, eu entro numa depressão, mas numa depressão, vocês não fazem ideia. Não, a minha sorte é que eu moro no térreo, ô Baldasso. Senão eu tinha tirado. Eu já tinha me atirado já. Ô, Biteco, esse depoimento teu é bacana, né? Desse cuidado que ele tinha com os jovens, né? Tinha. Ele sempre falava com a gurizada da base e tal, e ele acabava sendo uma referência para você. Vai ser técnico, tá? Se quiser, tem que ter um conhecimento, uma cultura tática interessante, né? Ah, não sei se ele... Eu perguntei pra ele também, não sei se ele ia virar técnico. Ele falou que não tem interesse porque ele já viveu muito no futebol também. Tem os filhos, ele falou que o filho dele quer estudar fora também. Daqueles dias ele... Aí ele falou que não tem interesse. O Zé Roberto, eu imagino ele daqui a pouco, um supervisor. Manager, exatamente. Manager, um diretor técnico, um executivo. Na Alemanha, onde ele tem muito exatamente, respeito, né? Daqui a pouco pode começar lá com algum outro treinador. E é um grande cara, né? Ele até já se despediu do Grêmio e tal, e a informação que a gente tem é que ele pode estar indo para o Palmeiras. O Zé Roberto é um cara que eu gostaria muito de ter num clube meu trabalhando com jovens. Eu gostaria muito. Esse é um cara que passa um exemplo, imagina? Porra, qual clube? Juventude, né? Roberta Gabardo, vamos botar o torcedor aí que deve estar se manifestando. A Carol Dias, para o Guilherme Biteco. Bem que você poderia seguir no Tricolor, tem muito a mostrar ainda e tem futebol. E o Juliano Garcia pergunta como foi jogar com seu irmão, quais os prós e os contras. Foi muito bom jogar com meu irmão, né? O meu primeiro gol pelo profissional foi um passe dele no Dia dos Pais ainda. Pô, que espetáculo. Isso aí Seu foi... Biteco, esse jogo. Tava maluco. Esse jogo foi o dia mais emocionante, né? Eu acho que jogar contra ele vai ser estranho. Vai ser estranho, que a gente sempre jogou junto, né? Mas ó, eu acho que ele não vai me aliviar e eu também não vou aliviar ele, né? Tá certo. Mas é esperar agora para ver o que vai acontecer e espero que dê tudo certo aí. O Tu Matheus sabe, também. o Matheus também de irmão, tu perguntou pro Guilherme a respeito de irmão, me lembro de um jogo no Beira-Rio, São Paulo e Inter. O Alexandro era o centroavante do Inter e o Richarlison Sim. era meia, mas jogou era volante, mas jogou de lateral no São irmãos, né? no São Paulo, são irmãos. Cara, o Richarlison quase quebrou o Alexandre. A primeira dividida, cara, o Alexandro voou na inferior do Beira-Rio na época. Impressionante. Mas é que lá dentro, né, cada um... Ainda mais porque vai estar todo mundo olhando para saber se um vai estar aliviando o outro. Aí pega mais pesado aí. O Matheus também está cogitado aí, né? A gente viu que ele poderia sair do Grêmio e tal. Vocês conversam muito, assim, sobre possibilidade e tal, do clube e tal. Que Flamengo ou exterior vai o teu irmão? Ainda não sei. Ele vai ter que esperar a Sul-Americana que tem agora, né? Aí ele vai sentar para ver direitinho para onde ele vai, o que vai acontecer da vida dele. Porque tem agora o campeonato com a da seleção brasileira. Agora em janeiro. Aí ele vai sentar e vai esperar o campeonato e o campeonato, se for bem, aí tem possibilidade de ir, né?
todo mundo está olhando esse campeonato. Tem uma possibilidade de venda para o exterior e tem uma possibilidade de ir para o Flamengo emprestado até o final do ano como parte do pagamento da dívida do Rodrigo Mendes. Aqui, ó. Isso. O Matheus, a gente falou com ele há um tempo, ele é mais novinho, né? Ele tem 19, o Guilherme tem 20, mas a diferença é muito pouca. O Matheus era mais centrado e tal, já era casado com 18 anos e tal, continua assim? Ou... Ele dele. está querendo dizer que tu tá na noite, é isso? Não. Quem é o mais confundo quietinho bastante. dos dois? Eu sou mais brincalhão, assim. O Matheus é mais sério. O Matheus é bem mais sério do que eu, mas ele brinca também. Ele brinca mais com os caras, com o Zé Roberto, ele brincava bastante. Eu já brincava com todo mundo, tá, né? E brinco com segurança, brinco com todo mundo. E ele é mais reservado, mais quieto. Muito bem. Tem mais questões aí, Roberto? O Lucas falou, gosto muito do seu futebol. Quem foi o melhor técnico que você trabalhou até agora e que tipo de técnico você gostaria de trabalhar? Eu trabalhei com o Caio Júnior. Foi bem pouco. Com o Vanderlei. Ele ficou bem pouquinho aqui. Com o Vanderlei, com o Renato e com o Adilson. E com o Joel. Eu gostei mais do Adilson e do Joel. E do Adilson e do Vanderlei. É mesmo? Foi os que eu mais gostei. Pois é, a gente lamenta que o Luxemburgo ainda não... Que histórico ele tem, as pessoas falam muito bem dele, os jogadores falam muito bem dele, mas a gente vê problemas no Luxemburgo, assim, especialmente no segundo ano que ele teve aqui no Grêmio, que ele não conseguiu engatar um bom trabalho. Conhece o riscado, né? Não, esse é Conhece o técnico riscado. de futebol. O problema é o riscado, né? Fala do caçula aí, cara. Todo mundo fala de que veio o Guilherme, veio o Matheus, mas o craque mesmo é o Gabriel. O Gabriel tem 15 anos, ele é muito técnico assim, mas ele é muito preguiçoso. Eu falo pra ele que ele é muito preguiçoso. Mas ele, se botar a cabeça no lugar aí... Ele é meio armador também? Tem que correr, né? Tem que correr, ainda mais no futebol de hoje em dia, né? Ninguém mais fica parado, né? É que com 15 anos, adolescente é o bicho mais desgraçado que existe na face da Terra. Nós temos um colega nosso que virou adolescente aos 55. Exatamente, É o Ribeiro Neto. Ribeiro Neto. Então, adolescente, cara, é Dá complicado. trabalho, né? Mas uma hora vai cair a ficha dele que ele vai ter que se envolver mais. Pô, vem cá, como é o nome do teu pai? Jorceli. O seu Jorceli deu um tiro na lua, né, cara? Pô, acertou 3, velho. Que coisa. Esse hein? tá com a aposentadoria garantida. Seu Jorceli é o caso aquele que o cara tem que congelar, né? Congela e vamos fazer uma inseminação artificial lá adiante. São só vocês 3 ou... E tem uma menina também, de 16, é tudo um atrás do outro. 17. 17. E a menina é atleta, o que faz? A menina não faz nada, só estuda. Só estuda. Vai cuidar da carreira de você, né? Vai administrar Imagina. os 3. Que loucura. Roberto. O Heitor pergunta se você jogaria no Inter e como é jogar contra o D'Alessandro, se já jogou e se ele é muito chato dentro de campo. O que falam dele lá no Grêmio? Eu já joguei uma vez contra ele, que foi lá em Caxias. Ele joga muito, né? É difícil de marcar ele também, né? E qual foi a outra pergunta? Você jogaria no Inter? Eu sou profissional, né? Acho que eu jogaria. Em qualquer clube aí do Brasil eu jogaria. Sou profissional, é igual vocês ir para outra emissora. Eu me pagando bem, eu vou para qualquer um. Esse é o famoso caso do bem conversadinho vai, né? Exatamente. Quem é o teu ídolo assim, na profissão, na tua posição ou no futebol mesmo, que tu sempre acompanhou? Cara, eu tenho até hoje revistinhas do Ronaldinho que eu guardava quando eu era pequeno, mas do Ronaldinho Gaúcho, e eu virei fã do Zé Roberto, né? Agora eu me inspiro só nele, só ele vejo, né? É o que o cara faz, né? Interessante isso, né, cara? Hoje a gente tem uma imagem do Zé Roberto como jogador de futebol, que é uma boa imagem. O Zé Roberto, no auge da carreira, o Zé Roberto era fantástico. Fantástico. Ele jogava muita bola. Te lembra aquele time da Portuguesa que veio, que foram 96, dois excelentes laterais, né? O Zé Maria e o Zé Roberto. Não, o Zé O Roberto... Klemer era o goleiro. E o Zé Klemer era o goleiro, Zé Roberto, exatamente. quando jogou na Alemanha, que aí ele se tornou um jogador mais moderno, nossa Jogou uma década lá. que jogador de futebol. Meu Deus. Vamos até a Central do Esporte, Gonçalo Cirne Lima. Chico, o zagueiro Breno, revelado pelo São Paulo que estava no Bayern de Munique, ele voltou ao Brasil hoje pela manhã. Ele foi condenado à prisão na Alemanha em 2011 por incendiar a sua casa para ganhar o dinheiro do seguro. Ele ficou 3 anos e 9 meses preso. E ele foi liberado, voltou hoje ao Brasil para recomeçar a sua vida, quem sabe até como jogador profissional. Muito bem. Depois do intervalo tem mais os donos da bola aqui na Band. Até já.
financiamento é decisivo para ter uma casa, mas não para ter um lar. O crédito ajuda você a andar com o carro do ano, mas não compra a sua liberdade. Um cartão permite que você compre aquele relógio. Só não vai comprar mais tempo para você. Com dinheiro você compra uma cama. Mas os seus sonhos, isso é com você. Em 2014, o Banrisul investiu em você e no Rio Grande, ajudando a gerar novos empregos, atrair novos negócios, fazendo do nosso estado o que mais cresce no Brasil. Em 2015, continue dando valor a tudo que move a sua vida de verdade. Banrisul, evoluindo sempre com você. Fique por dentro de tudo o que acontece com seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa? Envie o nome do seu time para 1315 e torça.